por favor. Bom, para falarmos sobre geometria, nós precisamos entender primeiro o que seria essa geometria. É uma parte da matemática que estuda o espaço e as figuras que o ocupam. O termo geometria, como está escrito aí, ele estuda todas as coisas que ocupam um lugar no espaço. E o termo geometria, o geo vem de terra e a metria vem de medida. Então, quando nós estamos falando em geometria, nós estamos falando na medida da terra, na medição da terra. Pode passar o slide. Bom, mas para falarmos sobre geometria, nós precisamos primeiro compreender os conceitos básicos da geometria, do que é a geometria, o que ela aborda, os principais pontos, todas essas coisas nós precisamos entender, tanto quem vai fazer o Enem, quanto outras coisas também. Essa aula hoje vou dedicar um pouco para mostrar esses conceitos para vocês aprenderem melhor e saberem onde aplicar e quando aplicar também, porque a geometria ela não é só uma parte da matemática, ela é uma parte que está no nosso dia a dia, presente nas figuras, nos objetos, tudo tem um meio geométrico envolto no meio. E o conceito de ponto, reta, plano e espaço. O ponto, como vocês podem ver aí em cima, é só um ponto, nada mais que isso. A reta, ela é só uma reta. Reta ou uma linha, para ficar mais fácil para compreender a princípios, quando nós estamos falando de reta, nós também estamos falando de linha. Por exemplo, a gente ouve muito falar sobre linha reta. Isso também faz parte da geometria. E o plano? O plano é tudo que contém todas essas formas geométricas, todas essas coisas. É o ponto, a reta está contido no plano, tudo está contido no plano. E no caso do espaço, não tem como eu colocar nesse slide, porque é uma forma. O espaço ele não tem digamos que uma forma é, de figura para representar, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos uma noção básica do que seria. Pode passar o slide. E esses slides também eu vou estar disponibilizando para vocês lá no Classroom, viu? Para vocês tanto terem o meu contato, quanto acompanharem de fato, tudo mais. Aos pouquinhos também estou acompanhando o chat aqui, só um minuto. Bom, ponto e reta. Nós vamos primeiro abordar o que seria o ponto e a reta. Como vocês podem ver aí, o ponto ele não possui dimensão. O que seria não possuir dimensão? É uma coisa que ele não tá. Vocês acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre 1D, 2D, 3D. Quando a gente vai num cinema, por exemplo, a gente vê a imagem em 3D, algo do tipo. Então, pensem em dimensões como se fosse mais ou menos isso. Se você vai ver, eu gosto de representar as dimensões na minha cabeça de forma que eu pense que a dimensão ela mostra se a figura ela tá só de frente ou se a figura ela tá mostrando a frente e os lados, é tudo isso.
E quando falamos que ele não possui dimensão, é porque ele nem está num plano cartesiano, digamos assim, e ele não tem uma forma muito boa de representar onde ele está. Ele está em qualquer espaço, mas ele não possui dimensão. É, tem um conceito bem básico e é muito importante vocês lembrarem desse conceito. Por um ponto passam infinitas retas. Ou seja, o que quer dizer isso? Imaginem um ponto, esse pontinho A que está representado aí na figura. Imaginem que de todos os lados desse ponto está passando retas por ele. Então, esse é um conceito de ponto que vocês não podem esquecer. Anotem nos seus cadernos, na parte de geometria, porque é algo muito importante para vocês lembrarem de fato disso. Por um ponto passam infinitas retas. E a reta? Bom, falando em ponto também, é uma coisa que não sei se vocês observaram, mas o ponto ele é representado apenas por letras maiúsculas. Isso, Alisson, ele não pode ser ele não pode ser medido, só representado, até porque ele é só um ponto, ou seja, não tem como calcularmos a área, o volume, não tem como calcularmos nada disso, entenderam? Deixa eu acompanhar o chat aqui também. Bom, Maria Eduarda, é como o Alisson falou, o ponto ele não pode ser medido. É como ele só estivesse sendo representado. Ele é apenas um ponto. Só isso. A questão da dimensão é que ele realmente, por exemplo, se nós formarmos uma figura, um quadrado, por exemplo, nós vamos precisar de vários pontos, entendeu? Por isso que ele não tem uma dimensão, porque se você observar, se são vários pontos para formar uma figura, então um ponto só, ele não tem uma representação, além de apenas ser um ponto. Ele é apenas um ponto. Você entendeu? Coloque aí no chat se você entendeu, só para mim ver, por favor. Bom, vamos passar agora para a parte da reta. A reta, ela é representada por letras minúsculas, como vocês podem ver esse R minúsculo aí, e ela é unidimensional, ou seja, ela só tem uma dimensão. E ela tem um comprimento infinito. Por mais que ela tenha um começo e um fim, mas se a gente for aproximando a imagem aí é, no slide, nós vamos ver que quanto mais nós aproximamos, mais ela cresce. Isso é o infinito dela. Ela vai ter sempre um comecinho e um final, mas ela sempre vai ser infinita. Essa questão de começo e final, é, essa questão de começo e final é apenas para geometria analítica, onde a gente vai estudar um pouquinho de vetores, um pouquinho de movimentos, em física também. Então é só por isso, mas é só para vocês saberem que esses conceitos eles são muito importantes e que vocês precisam sempre é, aprender e nisso do Enem fazer anotações, porque isso muda muito os nossos conceitos, os nossos pontos de vista, porque se a gente anota, a gente vai lembrar onde a gente colocou, né? E como são conceitos, é muito importante para que vocês, por exemplo, quando a gente estiver lá no finalzinho das aulas, vocês se lembrarem o que é uma reta, o que é um ponto, tudo isso. É importante deixar anotado. E em uma reta há infinitos pontos. Bom, como eu falei nessa questão do quadrado, para a gente formar um quadrado, a gente coloca vários pontinhos para formar aquela figura.
Então, a reta, ela é formada por vários pontinhos. Se a gente for pontilhando numa folha de papel, colocando vários pontinhos, pontinho por pontinho, a gente forma a figura que quiser, inclusive uma reta, entenderam? Não tem como a gente ver direitinho essa representação, mas se, por exemplo, a gente estiver vendo uma imagem e de uma reta e a gente for aproximando ela, como eu falei, vocês vão ver que vai começar a ficar falhado. Vai aparecer tracinho por tracinho para formar aquela reta. Então, esses tracinhos fica bem mais visível de vermos que essa reta ela realmente é formada por infinitos pontos. Pode passar. Deixa eu olhar o chat de novo para ver se tem alguma coisa. Não, tem não. Plano e espaço. Ficou distorcido ali, mas tudo bem. O plano, como eu tinha mostrado lá naquele slide anterior, o plano ele já é bidimensional. Quando nós estamos falando em bidimensional, nós estamos falando em uma coisa que tem, por exemplo, lembrando do plano cartesiano, onde ele tem o eixo X, que é na horizontal, e o eixo Y, que é na vertical. Então, bidimensional é isso. O eixo X e o eixo Y. Ele tá nos dois. A figura dele aí, ela é representada nos dois. Vocês podem perceber. Essa figura, ela meio que tá de lado, né? Só que, na verdade, ela não tá de lado. É como se nós estivéssemos vendo de cima esse plano. É como se ele fosse um quadrado. Imagine um quadrado e imaginem que vocês estão olhando esse quadrado de cima. Esse quadrado está no chão e vocês estão olhando ele de cima. Então, o plano, essa representação do plano nessa figura é exatamente isso. E ele é representado por letras gregas. Isso parece um A, mas não é um A. É uma letra grega, o alfa. As letras gregas muito conhecidas, é o alfa, o beta, o gama. Quem gosta muito do mundo da Marvel, acredito que conheça essas questões, né? Então, ó, esse Azinho que parece um A, mas não é um A, ele representa a letra grega chamada de alfa. E o conceito de plano é que com três pontos distintos e não colineares, determina-se um plano. Bom, nós temos três pontos distintos, que são diferentes, que não estão ligados. E no próximo slide, eu vou mostrar para vocês isso, de distintos e colineares, que acho que fica um pouquinho confuso. E o espaço? Bom, o espaço, lembram que eu falei que não temos como ver, como mostrar em si uma figura do espaço? Então, é porque realmente não tem como. Essa figura aí, vejam se vocês conseguem ver ela como se ela tivesse em 3D. Ela é um conjunto, ela é formada, o espaço é formado por um conjunto de todos os pontos, de todas as retas e de todos os planos. Ou seja, vocês estão vendo essas setinhas aí? Elas são os eixos do plano cartesiano. O eixo X, eixo Y e o eixo Z, que não é conhecido pelo ensino médio, ensino fundamental. Ele existe, mas não é muito conhecido. Isso. Estão vendo aí o desenho aí onde está grifando o X, Y e Z. Então, essa é a representação do espaço. Eu vou dar um exemplo que eu não sei se vocês vão compreender. Imaginem, se você estiver no quarto ou na sala de vocês, onde vocês estiverem, dentro de casa, olhem para um cantinho da parede
da casa de vocês e observem que do chão, da pontinha desse cantinho, do chão até o teto, isso representa a altura da casa, né? Aí, se vocês olharem do chão do começo, de uma ponta, até a outra ponta, do comecinho da casa, vocês vão ver a largura. E do chão até o final da casa, vocês vão ver o comprimento da casa. Então, essa é uma representação onde nós vemos diariamente exemplos de um plano em 3D, em três dimensões. Essa parte do tridimensional é justamente isso, um plano em três dimensões. Deu para vocês compreenderem direitinho? Se não der, eu volto para explicar novamente. É só uma questão mesmo de vocês analisarem, olharem, se vocês tiverem acompanhando meu raciocínio, vocês vão perceber que esse cantinho realmente representa isso. Pode passar o slide. Ops, então, te surgiu a dúvida do que são distintos e colineares? Você sabe o que são? Não, é uma pergunta para vocês. Isso mesmo. Altura, largura e profundidade. Profundidade é a mesma coisa que comprimento. É só vocês observarem. Quando a gente vai fazer uma casa, imagine que vocês vão construir a casa do sonho de vocês. Aí vocês, para fazer, vocês precisam saber qual a medida do terreno. O terreno, por exemplo, digamos que o terreno tem 6 de frente e 20 de fundo. É, e você quer construir naquela área. Aí a sua casa vai ter 6 de frente, 20 de fundo, contando com todos os cômodos, e a altura, digamos que 3, 4 metros. Eu não entendi casa não, tá? Mas vamos fingir que a gente entende. Então, é justamente isso. É apenas essa representação para vocês verem e analisarem que realmente a geometria ela está presente no nosso dia a dia, até em construções. Vocês que querem aí ser engenheiros já vão analisando isso, viu? Colineares, pontos distintos em uma mesma linha, seria isso? Bom, é isso mesmo. Aquele conceitozinho que eu falei, que a reta ela é uma linha, uma coisa ou outra. Aí vejam as respostas aí. Vamos analisar as respostas para a gente entender o que realmente é isso de distintos e colineares. Porque a primeira vez que eu vi isso, achei um bicho de sete cabeças. E a primeira vez que eu vi isso foi na faculdade. Aí você já imagina a loucura. Pontos distintos não pertencem a uma mesma reta, já colineares dividem uma reta. Isso, seria isso. Então, quando nós estamos falando em pontos distintos, estamos falando em pontos que são diferentes, ou seja, distintos. É apenas isso. Pense no conceito de distintos. Se são distintos, eles são diferentes. Não é a mesma coisa. Aí, se fosse para ser diferente, se fosse para ser igual, seria igual. Mas pontos distintos, vocês vão analisar isso, prestem bem atenção, porque essa parte eu coloquei na atividade de vocês. Eu preparei uma atividade para vocês maravilhosa. Vocês vão amar. E eu vou estar de apoio para ajudar vocês também, né? Caso vocês tenham alguma dúvida. Deixa eu olhar o chat de novo. Pronto. É, E quando estamos falando em pontos colineares, estamos falando em pontos que pertencem a uma mesma linha, ou melhor dizendo, reta. Ou seja, esses pontos colineares, eles estão na mesma reta. É apenas isso, certo?
Pode passar para o próximo, por favor. Bom, vamos agora aprender um pouco sobre postulados. Mas antes, vamos ver o que são postulados. Acho que ficou um bicho de sete cabeças para vocês, né? O que são postulados. Ou não sei se Évila passou na aula passada, mas vamos ver agora o que são esses postulados. Bom, quando nós estamos falando sobre postulados, nós estamos falando em algo que não foi demonstrado, mas é tido como verdadeiro. Por exemplo, se eu disser que uma laranja é laranja, eu não mostrei o fato, eu não mostrei a laranja para você, mas você acredita na minha palavra e faz ela ser verdadeira para você. Então você passa a dizer que a laranja ela é realmente na cor laranja, mais ou menos isso. Um exemplo para vocês não se perderem aí no meio do tumulto. Então, nessa aula, nós vamos estudar um pouco sobre o postulado da existência, o postulado da determinação. Esse postulado da determinação, nós vamos ver a parte que fala da reta e a parte que fala do plano. E vamos ver o postulado da inclusão, postulado da interseção, postulado das paralelas. E aí nós vamos ver o Pato Donald muito confuso. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de postulado da existência, o que quer dizer esse postulado da existência? É algo que nós vamos dizer que existe e você vai entender que ela realmente existe. Então, todas essas coisas, todos esses postulados que eu vou mostrar para vocês, é justamente isso, essa parte. O postulado da existência. Vocês estão vendo aí a reta, o plano, os pontos e a representação de cada um. O postulado da existência, ele diz o seguinte: existe uma reta, e numa reta, bem como fora delas, há infinitos pontos. Então, vejam que às vezes o nome ele dá a entender uma coisa que não é um bicho de sete cabeças. Lembram quando eu falei sobre o ponto e a reta, aqueles conceitos? Então, é justamente isso. Vamos relembrar esses conceitos, só que agora mostrando de uma forma mais verídica. Então, quando vocês pensarem em reta, pensem sempre que nessa reta existem infinitos pontos. E assim como fora da reta, também tem infinitos pontos. Ou seja, quando estamos falando do postulado da existência, na questão da reta e do ponto, estamos falando apenas isso. Nessa reta tem infinitos pontos e também fora dela. E quando estamos falando de plano? Bom, existe plano. E num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. Ou seja, o ponto, ele contém tudo, mas o plano, ele contém tudo,
Mas fora do plano, também tem outras coisas, também tem pontos, também tem retas, também tem outros planos, mas tudo isso está contido no espaço. É por isso que nós estudamos. Lembram que o espaço, que a geometria estuda tudo o que ocupa um lugar no espaço? Então é justamente sobre isso. Deixa eu olhar o chat de novo para ver se tem alguma dúvida. Pronto. É, E quando estamos falando do postulado da determinação, no caso de uma reta, vocês estão vendo aí uma reta R e dois pontos nessa reta, o ponto A e o ponto B. É bem importante esses conceitos. Novamente, eu vou sempre cobrar vocês que é importante vocês lembrarem, porque realmente é importante. É, por dois pontos distintos, lembram, por dois pontos diferentes, passa uma única reta. Bom, pensem nisso de forma que vocês vão ver dois pontos, uma reta, e sempre, sempre, sempre lembrar que por dois pontos, eles distintos, ênfase no distintos, passa uma única reta, ok? Esse conceito é muito importante. Não se esqueçam de lembrar. Até porque eu vou cobrar isso na atividade. Pode passar para o próximo. Bom, postulado da determinação de um plano. Dados três pontos não colineares do espaço, existe um e somente um plano que os contém. Ou seja, nós temos três pontinhos, eles não colineares e eles estão no espaço. E nisso existe um plano que os contém. Ou seja, se, os pontos eles forem não colineares, eles estão contidos em um plano, ok? Pronto. E o postulado da inclusão? Se uma reta possui dois de seus pontos em um plano, então ela está contida no plano. Ou seja, vocês estão vendo aí a imagem, onde tem uma reta R e ela tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. E se essa reta ela possui dois pontos, e ela está em um plano, então ela está contida no plano. Ou seja, o plano contém ela. Ela faz parte agora do plano. Entenderam? Pode passar para o próximo. Postulado da interseção. Vocês estão vendo essa figura aí, essa parte em azul, ela são dois planos, certo? Só para ficar mais fácil para vocês entenderem. E eu queria que grifasse a parte onde tem o alfa e o beta, que é esse A e esse B, por favor. Pronto. Esses dois são planos. Lembram que o plano ele é representado por letras gregas? Então, eles são planos, certo? Só para vocês entenderem melhor e observarem mais. Se dois pontos possuem um ponto em comum,
então eles possuem pelo menos mais de um ponto em comum, ou seja, uma reta em comum. É a mesma coisa que dizer, eu tenho um ponto e esse ponto pertence tanto ao plano alfa quanto ao plano beta. Então, nisso, ou seja, esse pontinho que ele está contido, que ele passa pelos dois planos, ele acaba formando uma reta que passa por esses dois planos. Ele é um ponto e agora é uma reta que passa pelos dois pontos. É justamente que é justamente porque é o postulado da interseção. Por conta disso, ele é um ponto e agora ele se transforma em uma reta, ou seja, ele vai passar pelos dois planos. Lembre desse conceito de interseção. Ele está tanto no plano alfa quanto no plano beta. O conceito de interseção é justamente isso. É quando um número, por exemplo, ele está em dois conjuntos. Então, é importante vocês lembrarem por conta dessa regrinha, digamos assim. E quando nós estamos falando no postulado das paralelas? Bom, lembram do conceito de paralelas? O conceito de paralelas elas não têm nada em comum, né? São distintas, digamos assim. Uma está de um lado, outra está do outro, mas elas são paralelas. É justamente isso. Então, nós temos uma reta S e uma reta R, e também um ponto P. For um ponto qualquer não pertencente a uma reta R dada, passa uma única reta paralela a R. Ou seja, esse ponto, imaginem que só tem essa reta e esse ponto P. E por nós termos essa reta e esse ponto P, que ele é paralelo à reta R, agora passa por ele uma reta que vamos dar o nome de reta S. Esse é o postulado das paralelas, certo? Pode passar para o próximo. Posições relativas. Essas posições relativas nós vamos aprender na questão de quando nós falamos em reta e onde elas estão, se temos duas retas e elas são paralelas, são coincidentes, uma coisa ou outra. Então, nós vamos estudar agora posições entre duas retas, sendo elas concorrentes, paralelas, coincidentes e reversas. E quando nós falamos em posição relativa entre reta e plano, nós estamos falando em reta contida no plano, reta e plano concorrentes e a reta e o plano paralelos. Já vão pensando aí nos conceitos anteriores que foram falados. E a posição relativa entre planos, quando nós estamos falando em planos paralelos, coincidentes e concorrentes. E agora também nós vamos ver sobre o perpendicularismo entre retas, onde as retas elas podem ser perpendiculares, ortogonais e o perpendicularismo entre reta e plano e entre plano. Pode passar. Bom, vamos começar falando sobre posições relativas entre duas retas. Essa primeira parte, nós vamos falar sobre retas concorrentes, certo? Quando é que duas retas elas vão ser concorrentes? Duas retas são concorrentes quando tem um único ponto em comum.
Lembram no conceito daquele postulado lá, o das paralelas, onde nós falamos do ponto em comum? Então, agora nós vamos estar vendo esse conceito um pouquinho mais elaborado, só que entre duas retas. Quando elas têm um ponto em comum, então uma passa pela outra. Elas concorrem. Elas concorrem ao mesmo ponto. Lembrem-se disso, certo? Esse conceito é bem básico e é bem importante também vocês lembrarem disso, porque no Enem tem muitas pegadinhas. Os textos eles são todos contextualizados, sempre contextualizado, onde você vai saber, por exemplo, vai dizer, é, a pegadinha é sempre aí. Quando a questão diz que a reta é paralela ou coincidente ou alguma coisa do tipo. Então, é onde vocês têm que aprender esses conceitos para saber aplicá-los de forma correta, certo? E quando estamos falando de retas paralelas, nós temos aí duas retas, chamada de reta R e reta S, e temos elas contidas em um plano alfa. Duas retas são paralelas quando não têm ponto em comum e são coplanares. Ou seja, a figura está bem explicativa, né? Essas retas elas não se tocam, elas não têm nada em comum e elas estão contidas num plano. Então, o conceito é basicamente isso. Essas retas elas só vão ser paralelas quando elas não tiverem nenhum ponto em comum, ou seja, quando elas não se tocarem, não tem nada em comum, mas elas estão dentro de um plano. Esse é o conceito que vocês devem sempre ter em mente, certo? Eu coloquei bastante figura na questão dos slides para deixar melhor explicado para vocês, certo? Para vocês verem e associarem uma coisa com a outra. Por exemplo, quando estamos falando em duas retas paralelas, vocês saberem do que eu estou falando, certo? Pode passar. E quando estamos falando em retas coincidentes? Duas retas são coincidentes quando possuem infinitos pontos em comum. Ou seja, é apenas isso. Elas possuem infinitos pontos em comum. Só um momentinho. É, é como se nós estivéssemos falando que elas são coincidentes quando todos os pontos que estão na primeira reta, eles também fazem parte da segunda reta. É só isso, para vocês lembrarem, certo? E retas reversas? Duas retas são reversas quando não existe plano que contém ambas. Ou seja, vejam a posição da reta R, e vejam a posição da reta S. Vocês estão vendo que elas não têm nada em comum e o plano de uma, onde uma pertence, a outra não pertence. Ou seja, elas são reversas. Elas também não são paralelas entre si e elas não têm pontos em comum, certo?
Qual a diferença entre retas paralelas e retas reversas? Paralelas não têm ponto em comum e são coplanares. Elas fazem parte do mesmo plano, né? Lembram do conceito que eu passei anteriormente. E retas reversas, elas não têm ponto em comum e não são coplanares. É isso. Elas sempre vão ser diferentes. Tanto na questão dos pontos, elas não têm pontos em comum e não fazem parte de um mesmo plano, ok? Pode passar para o próximo. Agora nós vamos ver um pouco sobre posição relativa entre a reta e o plano. Essa primeira parte é que ficou, não sei por que ficou assim, porque no meu aqui tá tudo certinho. Mas essa primeira figura, vamos pensar da seguinte forma: ela é uma reta contida no plano. Vocês estão vendo aí na figura, né? Uma reta está contida no plano quando pelo menos dois de seus pontos pertencem ao plano. Pronto. Voltando novamente, uma reta, ela só está contida no plano quando pelo menos dois de seus pontos pertencem ao plano. Vocês estão vendo que realmente é verídico, porque nós temos uma reta que está nesse plano e ela tem dois pontos que estão contidos também dentro desse plano, certo? Isso. E quando nós estamos falando em reta e plano concorrentes? Bom, vocês estão vendo aí na figura, é, elas são concorrentes quando elas possuem um único ponto em comum, certo? Lembram que as retas elas são concorrentes quando elas possuem um único ponto em comum? Então, na questão da reta e do plano, é a mesma coisa. É um ponto que ele está contido tanto na reta quanto no plano, certo? E essa última figura é a parte em que nós vemos a questão da reta e dos planos concorrentes. Ou seja, vocês estão vendo uma reta e um plano, né? Essa reta de cima, ela é chamada de reta R. É que eu acho que não dá para ver aí o Rzinho, mas é um R, tá? E esse plano é o plano beta. E diz o seguinte, que se uma reta é paralela a um plano, vocês estão vendo que a reta é paralela, né? Essa reta é paralela a pelo menos uma reta desse plano. É justamente isso. É, vai ter sempre uma reta dentro desse plano, e essa reta que está fora do plano tem uma reta que está dentro do plano que é paralela, certo? E dentro com a figura. É exatamente como está na figura. Pode passar para o próximo, por favor. Posição relativa entre planos. É, quando nós estamos falando, novamente ficou tudo embaraçado, mas eu vou falar para vocês aqui. Quando nós estamos falando em planos paralelos, ou seja, são planos que não se tocam, né? Eles não possuem pontos em comum e uma condição necessária é que um deles contenha duas retas concorrentes paralelas ao outro plano. Vocês estão vendo aí, né? O plano de cima ele tem duas retas que está no plano de baixo
e essas retas são paralelas a ele, certo? E eu coloquei junto aí da figura, esse, essa figurazinha em azul aí, onde tem dois planos, um lado a lado, e no meio desses planos está uma figura cilíndrica, certo? E os planos coincidentes, que é a figura do meio, elas são coincidentes, os planos são coincidentes quando eles possuem infinitos pontos em comum, certo? Ou seja, os pontos de uma também são os pontos da outra, certo? E a questão dos planos coincidentes? Dois planos são coincidentes, ou concorrentes, no caso, é que ficou mexido aí. Essa última figura, nós estamos falando de planos concorrentes, certo? Dois planos, eles são concorrentes quando a interseção deles, o que faz eles serem concorrentes é que um tem algo em comum com o outro, né? Nesse caso, um está passando dentro do outro, aí vocês podem ver. É, a interseção, que isso é chamado, essa junção, onde um passa dentro do outro, é chamada de interseção. Ou seja, os pontos que tem um e também tem no outro. Não são todos os pontos, assim como no plano concorrente, que no caso, os pontos de um também são os pontos do outro. Nesse caso dos planos concorrentes, apenas alguns pontos eles se interceptam e esses pontos, como é um passando por dentro do outro, um plano passando por dentro do outro, eles formam uma reta. Vocês estão vendo aí, né? Essa reta passando. Então é justamente isso. Pode passar para o próximo. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre perpendicularismo entre retas. É, retas perpendiculares. Vocês estão vendo aí o nomezinho reta S e um T de cabeça para baixo, digamos assim. Esse é o símbolo de perpendicular, certo? Toda vez que vocês verem, por exemplo, um S, esse Tzinho de cabeça para baixo e um T, por exemplo, igual tá aí, estamos falando que a reta S ela é perpendicular a T. É uma forma matemática de simplificar, para não escrever sempre as coisas tão grandes, sabe? Perpendicular, a gente achou um meio de simplificar e colocar um T de cabeça para baixo e dizer que isso significa perpendicular. Bom, quando que duas retas elas são perpendiculares? Elas são perpendiculares quando elas se encontram e o encontro delas duas forma um ângulo de 90 graus. Como vocês estão vendo, essa caixinha, digamos, vamos chamar de caixinha, onde ela tem um pontinho pequenininho, certo? É isso mesmo. Sempre que vocês verem isso, vocês vão lembrar que isso significa que é um ângulo reto. Um ângulo reto é a mesma coisa que dizer que é um ângulo de 90 graus, certo? Lembrem-se disso. Retas perpendiculares, elas são retas que, quando elas se encontram, formam um ângulo de 90 graus. E retas ortogonais? Bom, são retas que não se encontram, mas suas projeções formam um ângulo reto. Se vocês, quando a gente está falando em projeção, nós estamos falando em sombra. A sombra que é projetada entre figuras, certo? Então, vocês estão vendo que uma reta está de um lado, a outra está do outro. Se a gente for ligar uma luz bem forte
nessas duas retas, é, de frente com elas, a gente vai perceber que essas retas elas vão fazer como se fosse uma cruz. E lembram aí nas retas perpendiculares que esse formato de cruz ele vai sempre formar um ângulo de 90 graus, um ângulo reto? Então, essas retas ortogonais, elas não se encontram de jeito nenhum, mas a projeção delas, ou seja, a sombra delas, forma um ângulo de 90 graus, certo? Se tiverem alguma dúvida, vocês mandem aí no chat, que eu vou respondendo aqui. Pode passar para o próximo. E entre o perpendicularismo entre a reta e um plano. Vocês estão vendo aí a figura, né? Uma reta concorrente com um plano, num ponto P, é perpendicular ao plano se é perpendicular a todas as retas do plano que passam por P. Ou seja, nós temos uma reta e nós temos um plano. O perpendicularismo entre essa reta e esse plano, ele ocorre quando um ponto, que é o ponto em comum, por isso que elas se tocam, por isso que elas se encontram, certo? E essas retas, elas vão sempre formar uma angulação de 90 graus do plano. É apenas isso. E quando nós estamos falando do perpendicularismo entre planos? Vocês estão vendo aí dois planos, um pelo outro, e o encontro deles forma também uma cruz, que essa cruz ela vai sempre formar um ângulo 90 graus. Mas vamos ler aqui. Dois planos, eles são perpendiculares se e somente se um deles contiver uma reta R que é perpendicular ao outro plano. Ou seja, eles são perpendiculares apenas se tiver uma reta que passa pelo outro plano e essa reta for perpendicular a esse plano, certo? É como se nós tivéssemos, igual nessa figura do perpendicularismo entre reta e plano, onde uma reta vai passar pelo plano e o encontro delas vai formar um ângulo de 90 graus. Então, só que a condição aí já é diferente, porque nós estamos falando entre dois planos, e a condição para que eles sejam perpendiculares. No caso, eles são perpendiculares apenas se uma reta, passando por eles, ela formar, passando por um deles, formar um ângulo de 90 graus, certo? Pode passar. Bom, e agora vamos falar um pouco sobre segmento de reta. Bom, segmento de reta, vocês provavelmente já ouviram falar sobre. Provavelmente não. Ouviram falar sobre porque isso é assunto dado no ensino fundamental, ensino médio, em algumas séries. Bom, segmento de reta AB. Um segmento de reta, ele é representado por exemplo, ele nunca vai ser representado, digamos, por uma letra só. Vai ser representado por duas letras sempre acompanhadas, certo? Porque ele é um segmento, ele é uma parte da reta, apenas uma parte. E a representação, quando vocês forem escrever sobre segmento de reta, vocês precisam colocar sempre o tracinho em cima das duas letras, para mostrar que isso é um segmento de reta, para indicar que é um segmento de reta, certo? É justamente isso, onde tem essa setinha aí apontando, é o ponto onde vocês não podem esquecer. Bom, nós temos uma reta. Essa reta que está aí, onde ela tem um A e um B, um ponto A e um ponto B. E vamos dizer que, dados dois pontos distintos, a reunião do conjunto desses dois pontos com o conjunto dos pontos que estão entre eles é um segmento de reta. Ou seja, a reunião entre esses pontos distintos
e o conjunto de pontos que está sobre eles, que está dentro deles, vocês estão vendo que aí está dividindo a reta, né? A reta ela é uma reta grande, mas agora nós vamos analisar apenas esse pedaço que vai de A até B. Mas de A até B existem vários pontinhos que estão dentro deles, dentro desse segmento de reta, certo? Como eu falei para vocês, indicamos um segmento de reta por AB e um tracinho em cima. Os pontos A e B são extremidades do segmento, certo? Assim como uma reta, ela tem começo e fim. Um segmento de reta, como ele é uma parte da reta, ele vai começar em A e vai terminar em B. Os pontos que estão entre A e B, que agora é o segmento AB, são pontos internos do segmento, ok? São os pontos que estão entre A e B. Bom, e se nós pegarmos, eu queria, por favor, que fizesse um tracinho bem no meio entre A e B, por favor. Isso. E se nós dividirmos, muito obrigada. Se nós dividirmos esse segmento, colocarmos um traço, um ponto no meio desse segmento, nós vamos chamar de ponto médio do segmento AB. Então, um ponto médio, ele é representado pela letra M. Um ponto M é ponto médio do segmento AB se e somente se está entre A e B. E AM, de A até M, é a mesma coisa que de M até B, digamos assim, certo? Aí na figura vocês vão ver o ponto médio. Pode passar para o próximo agora, por favor. E quando nós estamos falando de semi-reta AB, agora a representação do segmento de reta é uma setinha, certo? Dados dois conjuntos distintos A e B, a reunião do segmento de reta AB com o conjunto dos pontos X, tais que B está entre A e X é a semi-reta AB. Pronto, a reunião desse segmento de reta, que vai de A até B, com o conjunto dos pontos X, tais que B está entre, ou seja, o B ele está entre o A e o X, e isso vai formar a semi-reta AB, certo? O conceito vocês vão aprender mais na prática. Vocês aí vão ver melhor. Pode passar para o próximo, por favor. Vamos exercitar um pouquinho agora, para vocês relembrarem tudo que eu passei. A nossa primeira aula, lembrando que são duas, uma já passou e a outra nós vamos começar. Nós vamos ver agora a classificação. Vamos relembrar os conceitos que eu passei para vocês, certo? Tem uma questão dessa na atividade. Então, vocês podem tomar como base o slide, esse slide que eu vou postar para vocês responderem. Classifique com V para verdadeiro e F para falso. Bom, como o tempo é um pouquinho curto, eu vou responder, mas aí nas últimas eu vejo com vocês, tá bom? Por um ponto passam infinitas retas. Isso é verdade ou não? Lembram do conceito de ponto? Onde eu falei que por um ponto está passando várias retas ao mesmo tempo? Então, pronto.
Isso é verdadeiro. Por um ponto passam infinitas retas? Sim. Então, isso está verdadeiro, ok? E por dois pontos distintos passa uma reta. Vocês lembram do conceito de reta que eu falei que quando temos dois pontos distintos, eu falei também que é o ênfase nessa palavra distintos, dois pontos diferentes, e por esses dois pontos passa uma reta. Ou seja, esse conceito também é verdadeiro. Uma reta contém dois pontos distintos. Olhe, agora nós estamos vendo o conceito de reta, só que um pouquinho inverso, né? De uma forma que vai de trás para frente. Então, vocês acham que uma reta contém dois pontos distintos? Sim, contém também. É a mesma coisa da é, questão anterior, certo? Então, tá verdadeiro isso. E por dois pontos distintos determinam uma e uma só reta. Isso é certo? Ou vocês acham que por dois pontos distintos também passam mais de uma reta? Gente, está verdadeiro. Apenas uma reta é que pode passar por dois pontos distintos, tá certo? Então está verdadeiro. Então, a questão aí está totalmente correta quando fala que apenas uma reta ela pode passar por dois pontos distintos, certo? E os três pontos distintos dados passam uma só reta. Então, eu acabei de falar isso, que apenas por dois pontos distintos é que passam uma reta. Três pontos distintos não passam uma reta, certo? Então, isso é falso. Lembre-se que é sempre o conceito de reta por dois pontos distintos passam uma reta. Então, qual é a alternativa verdadeira? Letra B. Isso mesmo. Pronto. Sobre segmento de reta e semirreta, responda. Bom, vamos ver. É, lembram da questãozinha de segmento de reta e semirreta que eu falei do ponto médio? Estão vendo aí esse tracinho no meio, né? Então, vamos observar. Como é que nós vamos responder isso? Observe a figura abaixo e determine o ponto médio de AB, sabendo que M é o ponto médio de AB. Ok. Então, vamos analisar. De A até M, nós temos 2x menos 5. E vamos igualar essas duas equações. 2x menos 5 igual a x mais 8, que é do ponto B até o ponto médio, certo? Então, pode passar para o próximo, que a resolução está no próximo, por favor. Pronto. Nessa segunda questão, certo? Nós igualamos o 2x menos 5 ao x mais 8. Quando nós isolamos o x, nós vamos obter 13 como resposta. Que tá tudo mexido aí, mas depois vocês vão ver direitinho nos slides e vocês vão analisar, viu? Que vocês primeiro, sempre nesse passo a passo de questão de ponto médio, vocês vão isolar o x primeiro, para depois achar o ponto médio. Isolou o x, descobriu qual é o x. Agora vocês vão nessa parte que tem o M, A, B, vocês vão igualar a uma parte da equação mais a outra parte da equação, ou seja, o MAB, o ponto médio AB igual a 2x menos 5 mais x mais 8. Só que agora vocês vão poder substituir o x para descobrir o ponto médio de AB. Então, quando vocês fizerem essa resolução todinha, vocês vão ter 42 como ponto médio de AB, certo?
Tá bem confuso, mas eu vou mandar direitinho para vocês. Vocês vão analisarem e verem que não é um bicho de sete cabeças. Semelhanças de figuras e triângulos. Pode passar para o próximo. Obrigada. Bom, semelhanças de figuras e triângulos. Pode passar para o próximo. Esse é um tópico onde nós vamos falar um pouquinho sobre semelhança de figuras. É a primeira parte. Duas figuras têm a mesma forma se uma delas é a ampliação ou redução da outra, ou se forem geometricamente iguais. Note que na figura ao lado, uma é a ampliação da outra. A menor figura tem 1 centímetro e a maior figura tem 2 centímetros. Elas possuem a mesma forma, mas tamanhos diferentes. Vocês estão vendo que elas são a mesma figura, exatamente iguais, só que uma é menor e a outra é maior. Ou seja, uma é a ampliação da outra. Essa figura menor, vamos chamar ela de figura original. E se nós quisermos ampliar um pouquinho ela, nós vamos ter, então, uma figura 2 vezes maior que a primeira, certo? Mas ela não vai deixar de ser a mesma figura. Então, semelhança de figura é isso. Você vai ter uma figura exatamente igual, mas você pode tanto ampliar ela como reduzir ela. É tipo um zoom. Se você quiser aumentar o zoom para uma foto, ela vai ter o tamanho real e um tamanho ampliado. Se você quiser diminuir a foto para mostrar melhor, você vai reduzir o tamanho da foto. Apenas isso. Esse conceito matemático sobre semelhança de figuras é muito utilizado na questão de zoom de celular. O zoom de celular ele é desenvolvido justamente com isso, com semelhança de figuras. É uma figura que você está tirando a foto, onde o zoom ele funciona para ampliar e para reduzir o tamanho da foto. Apenas isso. Pode passar para o próximo. Vamos ver agora um pouquinho sobre a razão entre essas duas figuras. Ou seja, às vezes nós vimos que uma é maior que a outra, ou pode ser menor que a outra. Usando agora a mesma figura, que é a figura anterior, nós podemos notar que as medidas do hexágono maior, desse hexágono maior, a figura maior, o que é o hexágono? É uma figura com 6 lados, certo? Essa figura maior, ela tem 2 vezes a medida do hexágono menor. Ela tem 2 vezes a medida da figura menor, certo? E como é que a gente descobre a razão? Lembrem-se que a razão ela é a divisão entre um e entre outro. Se nós estamos falando por exemplo, a figura maior, eu quero ela menor. Então, nós vamos diminuir de tamanho, né? Então, qual seria a razão? Se dividirmos o comprimento do lado do hexágono maior pelo comprimento do hexágono menor, teremos 2 dividido para 1 é igual a 2. Aí tá errado. Não é 1, não, é 2, viu? O resultado dessa divisão é a razão de semelhança na ampliação da figura. Justamente isso, certo? Essa divisão ela vai apontar isso, a razão de semelhança. Pode passar para o próximo, por favor. E se agora nós tivermos uma redução no tamanho da figura original? Vamos observar o triângulo, os retângulos A e B, e notamos que a figura B, que é a menor, ela é o resultado de uma redução do retângulo A, que é a figura maior. Note que os lados do retângulo B têm ambos metade do comprimento dos lados do retângulo A. Ou seja, se ela diminuiu, ela ficou com metade dos valores, certo? Com metade dos valores da figura original. Para calcular a razão de semelhança na redução, teremos que dividir o comprimento do lado do retângulo menor pelo lado do comprimento do maior, certo?
Ou seja, vamos pegar a parte de baixo, a base. Então, se nós temos, é, vamos pegar do menor para o maior, certo? Nós vamos pegar 6 por 12, dividido por 12. Então, essa vai ser, o resultado disso vai ser a razão de semelhança, que é chamado de K, entre essas duas figuras. Então, dividindo isso, se nós pegarmos os lados, pode ser base com base ou altura com altura. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Então, a razão de semelhança entre essas duas figuras é 0,5, certo? Então, semelhança de figuras é uma coisa que cai muito no Enem também. São poucas questões e são questões simples, mas caem também, certo? Então, é bom sempre dar uma olhadinha nisso. Dados 3 pontos. A, B. Pode passar para o próximo. Acabei esquecendo de falar. Dados 3 pontos A, B, C não colineares, a reunião dos segmentos AB, AC e BC chama-se triângulo ABC. Ou seja, observe onde está o A, o B e o C. Se nós pegarmos de A até B, de B até C e de C até A, nós vamos ter três linhas, três retas, que elas ligadas por 3 pontos, elas vão formar uma figura geométrica chamada de triângulo. Todo polígono de 3 lados é denominado de triângulo. Diz-se que os lados BC, AC e AB e os ângulos A, B e C são respectivamente opostos, ou seja, um está oposto ao outro, certo? No triângulo ABC, podemos observar os seguintes elementos, onde A, B, C vai ser os vértices desse triângulo, certo? Os lados desse triângulo vão se chamar de AB. Se vocês olharem, de A até B vai ser um lado, de A até C vai ser o outro lado, e de B até C vai ser o outro lado também. Esses vão ser os lados do triângulo. E os ângulos internos? Os ângulos internos BAC, que vejam só, quando nós estamos falando de BAC, a letrinha que ficar no meio é onde está apontando o ângulo. Por exemplo, de B a C, o ângulo vai estar em A, vai estar no meio. Ou se não, ângulo A. De A, B, C, o ângulo que vai estar no meio é o B, ou B. A, C, B, o ângulo vai ser o C, que é o que vai estar no meio, né? Então, vocês agora sabem os lados, os vértices e os ângulos de um triângulo. Pode passar, por favor. Classificação dos triângulos. Nós podemos classificar um triângulo a partir das medidas de seus lados e dos seus ângulos internos. Ângulos internos são aqueles que estão dentro. E também nós temos os ângulos externos de um triângulo, certo? Podemos classificar os triângulos pela comparação entre a medida de seus lados ou também quanto à medida de seus ângulos, certo? Vocês estão vendo aí na primeira figura, segunda figura e terceira figura. E vamos agora descobrir quais são esses triângulos. Pode passar para o próximo, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre os ângulos, área e perímetro de um triângulo. Bom, assim como toda figura geométrica, o triângulo ele vai ter a sua área e o seu perímetro, certo? Vamos primeiro analisar na questão dos ângulos.
Os ângulos internos, que é o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, os ângulos internos de um triângulo qualquer, somam 180 graus. Isso é uma regrinha bem importante para vocês se lembrarem. Lembrem-se sempre que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus, certo? Os ângulos externos de um triângulo qualquer somam 360 graus, ou seja, os ângulos que estão fora deles. É bem importante vocês lembrarem disso. E agora vamos ver a parte da área. Para calcular a área de um triângulo, utilizamos a sua base multiplicado pela sua altura, dividindo tudo por 2. Vejamos. A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Todo mundo conhece isso, né? E se nós quisermos medir o perímetro daquele triângulo? É só somar todos os lados daquele triângulo. O perímetro ele vai ser representado pela letra P e ele vai ser igual a, se o triângulo tem 3 lados, vai ser L mais L mais L. Ou P, que é o perímetro, igual a 3 vezes os lados. 3 vezes L. Pode passar, por favor. Bom, agora nós vamos descobrir um pouquinho sobre esse tal de triângulo equilátero. Um triângulo ele é equilátero se e somente se todos os seus 3 lados eles são congruentes. O que significa dizer que são congruentes? Significa dizer que todos os seus lados são iguais. Todos. Eles têm a mesma medida, o mesmo valor para os 3 ângulos. Ou seja, se você quiser descobrir o valor de cada ângulo nesse triângulo equilátero, só é pegar 180, que é a soma, o resultado da soma de todos os ângulos internos, e dividir por 3. O triângulo equilátero tem os seus 3 lados congruentes, iguais. Além disso, os ângulos internos dessa figura apresentam as mesmas medidas, 3 ângulos de 60 graus cada, totalizando 180 graus. Notem que apenas no triângulo retângulo, no triângulo equilátero, nós não calculamos a área dele por meio daquela forma de área igual a base vezes a altura dividido por 2. Não podemos calcular. Na próxima aula eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre essa área, a história, como foi que chegaram a esse resultado, certo? Então, é bom vocês terem isso em mente por enquanto. Depois eu vou trazer a forma para vocês verem direitinho como chegar a isso. A área de um triângulo equilátero é igual a o lado ao quadrado, raiz quadrada de 3, dividido para 4, certo? Pensem bastante nessa formulazinha aí, que é como nós descobrimos a área de um triângulo equilátero. O perímetro é a mesma coisa, 3L, ou L mais L mais L, e a altura, se a gente dividir da ponta desse triângulo até o final, nós vamos ter a altura desse triângulo, certo? Isso, justamente. E essa altura, ela é calculada por, se ela é metade, então vai ser metade. A gente vai pegar a forma da área e vai dividir ela por 2. Então, nós vamos ter L, que é o lado, vezes a raiz quadrada de 3, dividido por 2, certo? Pode passar para o próximo, por favor. E quando nós falamos de triângulo isósceles, um triângulo ele é isósceles se e somente se ele tem 2 lados congruentes, 2 lados iguais, certo? Esses lados congruentes são sempre os lados dele. A base, ela é diferente, ela tem um valor diferente, certo? E aí tá uma explicaçãozinha, que ele tem 2 lados congruentes e o outro é chamado de base. Os ângulos, eles são opostos entre si. Todo triângulo equilátero é também triângulo isósceles, certo? Se a gente dividir ele no meio, alguma coisa do tipo. Os ângulos também, os ângulos da base, no caso, os 2 ângulos da base, eles vão ser chamados de
eles vão ter 60 graus cada. Só o ângulo de cima que vai ser diferente. E a área é calculada por a formulazinha do triângulo, certo? A área da base a área total do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. E o seu perímetro é um pouquinho diferente, mas não deixa de ser a soma de todos os lados. Aí você vai ter dois lados, lado mais a base, certo? Pode passar para o próximo, por favor. E um triângulo escaleno? Um triângulo escaleno, ele só é escaleno se dois dos seus lados não são congruentes. Ou seja, ele é totalmente diferente. Porque se dois lados, ele só tem três lados, e dois lados são diferentes, e nenhum lado é igual ao outro, então os três lados são diferentes. Não é isso? Triângulo escaleno é um polígono que possui seus três lados com medidas diferentes. Se ele possui três lados com medidas diferentes, os seus ângulos internos também terão medidas diferentes. Ou seja, todos os lados são diferentes e todos os ângulos também são diferentes, certo? De forma geral, o triângulo escaleno é aquele formado por três lados e três ângulos diferentes entre si, ok? A área é calculada pela fórmula geral, que é área igual a base vezes a altura dividido por 2. O perímetro é calculado pela soma de todos os lados, mas tem como calcular o semiperímetro dele. E quando nós conhecemos o valor de todos os lados desse triângulo escaleno, nós podemos encontrar a área, certo? Porque a área a gente precisa só da base e da altura, não é isso? Mas aí, nesse caso, quando nós conhecemos todos os valores de cada lado, aí nós podemos calcular primeiramente o perímetro, a soma de todos os lados, e calcular a área, que é essa formulazinha aí de baixo, certo? Depois vocês podem pegar exemplos e fazer para vocês comprovarem. E pode passar para o próximo. Triângulos acutângulos. Um triângulo é acutângulo. Bom, agora nós vamos estar falando na questão de triângulos e a sua relação com os ângulos, certo? Triângulos acutângulos, eles só podem ser acutângulos se todos os seus ângulos são agudos. O que quer dizer um ângulo agudo? Quer dizer que todos os seus ângulos são menores que 90 graus. Eles não ultrapassam 90 graus, certo? O triângulo acutângulo possui todos os seus ângulos internos menores que 90 graus, ou seja, a medida de cada ângulo interno é um ângulo agudo. Triângulos, pode passar para o próximo. Triângulos obtusângulos. Um triângulo ele é obtusângulo somente se ele tem um ângulo obtuso, certo? Normalmente esse ângulo está na base, dependendo da posição do triângulo, que é esse que está no lado A, certo? O que significa dizer que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus, certo? É diferente do triângulo acutângulo, que o triângulo acutângulo, ele só é acutângulo se todos os ângulos forem menores que 90, e no triângulo obtusângulo, todos os seus ângulos, ele tem um ângulo maior que 90 graus, e os demais ângulos são, são menores que 90, no caso, né, para completar. Porque se um triângulo ele tem 180 graus no total, e nós temos um ângulo maior que 90, então os outros dois eles têm que ser menor que 90, né? Na lógica é bem notável. Então vocês estão vendo aí, ó, um ângulo de 196,9 graus e os demais ângulos menores, certo? Triângulos retângulos. Pode passar para o próximo, por favor.
O que seria um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é porque é como se nós pensássemos em um quadrado que foi dividido em dois, só que pela diagonal, e nisso ele formou dois triângulos, certo? Um triângulo ele é retângulo apenas se ele tiver um ângulo reto. Lembram que ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus? Então, é justamente isso. O triângulo retângulo apresenta em um de seus ângulos internos um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Além disso, é válido destacar que o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa e os demais lados são chamados de catetos. Cateto oposto e cateto adjacente. Vocês lembram, né, dessas relaçõezinhas? E para calcular a área desse triângulo, é válido usar o teorema de Pitágoras. Vocês lembram, né, do teorema de Pitágoras? Pode passar para o próximo agora, por favor. Bom, teorema de Pitágoras é uma expressão que pode ser aplicada em qualquer triângulo retângulo, apenas nos triângulos retângulos, certo? Um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. É o que eu mostrei para vocês anteriormente. O lado oposto ao ângulo de 90 graus se chama A e os demais se chamam catetos, como eu mostrei, que são denominados de B e C. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E nós podemos utilizar esse teorema para facilitar o cálculo da diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero. Triângulo com todos os lados iguais, né? Então, lembrem-se sempre desses conceitos e lembrem-se também de todas essas coisas que eu passei para vocês agora, certo? O nosso assunto chegou ao fim. Hoje nós fechamos em Teorema de Pitágoras e vamos passar agora um pouquinho para os exercícios que eu passei aqui nos slides para vocês. Vamos responder só alguns, certo? E a atividade de vocês contém 15 questões, onde eu vou colocar lá no Classroom, só que eu estou pensando em colocar as respostas apenas daqui para mais ou menos sexta-feira dessa semana, para ver se vocês realmente vão aprender. Mandem suas dúvidas no grupo para eu poder ir ajudando vocês, tá bom? Ela já está respondida, mas eu vou passar a primeira atividade para depois passar ela para vocês, a resposta. Pode passar para a próxima, por favor. Exercitando. Bom, eu vou deixar essa imagem aí e eu volto já para mostrarem a resposta para vocês. Vão aí exercitando. Pronto, pessoal, voltei. Vocês conseguiram responder? Eu vou mostrando para vocês como resolver. Nessa primeira questão, calcule a área de um triângulo equilátero com lado de 6 centímetros, certo? Vocês lembram que eu falei que a área de um triângulo equilátero ela só é calculada com aquela formulazinha e é com ela que nós vamos calcular. Pronto. Já tive resposta aqui no chat. Será que vocês estão certos? Vamos ver agora, né? Vamos passar para a próxima questão. Pode passar para o próximo slide, que vai estar mostrando a resposta correta. Sim, vocês acertaram, certo?
Quando nós estamos falando de área, nós estamos falando em metros quadrados, centímetros quadrados, é, tudo ao quadrado, certo? O cálculo da área ele é calculado a partir disso, sempre ao quadrado. É, use a fórmula da área do triângulo equilátero para calcular. Usando a fórmula está aí ao lado. É, o L, nós sabemos que é 6. 6 ao quadrado dá 36, né? 36, não sei por que ficou distorcido, mas tudo bem. 36 raiz de 3 sobre 2. Dividindo isso dá 18 raízes de 3 centímetros ao quadrado, ok? Uma questão bem simples. E agora vamos. Você volta o slide, por favor. Isso. Obrigada. Deseja-se cercar uma mata, onde será criada uma área de preservação ambiental, com forma triangular. Para tanto, foi feito um mapa com as seguintes anotações. Sabendo que a cerca custará por metro, 1 metro dessa cerca é R$ 32. Quanto será gasto para construí-la? Certo? Nós temos aí a formulazinha, o triângulo é um triângulo retângulo, e se nós temos o triângulo retângulo, usamos o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Nós temos os valores. Quem é A? A é sempre o valor que está de frente ao lado oposto à hipotenusa, né? 550 metros ao quadrado, igual a B, que é o lado que queremos construir, que queremos saber, e C, que é 440 metros ao quadrado. Você passa 2 slides, por favor? Isso, obrigada. Encontrando primeiro a medida do lado do triângulo retângulo que está faltando, ok? Dá esse valor. Só que aí faz a multiplicação ainda, né? Esse valor vezes 32. É que eu acho que acabei não colocando, foi, realmente não coloquei. Mas tá certo mesmo. Acredito que vai ser para letra C. Como vocês vão ter acesso ao slide, vocês fazem a multiplicação. Vai dar esse resultado, 330 metros, que é o tamanho, multiplicado por 32, que é vão ser 330 metros, o tamanho, e vezes 32, né? Cada metro é R$ 32, então nós vamos ter letra C como alternativa correta, ok? Pode passar para a próxima, por favor. Bom, essa aqui eu vou responder com vocês, certo? Essa questão é do Enem de 2014. Essa vai ser a nossa última questão. Tem uma questão mais para baixo, mas eu acabei não colocando a figura nela. Aí, como vocês vão ter acesso, vocês depois respondem e eu vou colocar ela também na atividade de vocês, para vocês responderem certinho, tá? Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Ou seja, essa criança quer desenhar, ela quer criar um triângulo, só que utilizando palito de fósforos. E todos os palitos de fósforos, eles têm a mesma medida. E cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essa característica. Ou seja, no total tem que ter 17 palitos, só que um desses lados desse triângulo ele tem que ter 6 palitos, certo? Sempre. Independente do lado, mas sempre tem que ter um que vai ter. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, 2 a 2, que podem ser construídos é. Vamos ver agora a resolução. Pode passar para o próximo. Temos que o perímetro é 17. Ou seja, no total vamos usar 17 palitos.
e que um lado é sempre A igual a C. Assim, os possíveis valores para B e C são: se um lado ele é A, nós vamos ter sempre que o lado A é 6. Agora nós vamos alternar entre o lado B e o lado C. Quando o B for 1, isso, quando o B for 1, C tem que ser 10, né? Porque 1 mais 6 mais 10 é igual a 17. Quando o B for 2, C tem que ser 9. Quando o B for 3, C tem que ser 8. Quando B for 4, C tem que ser 7. Quando B for 5, C tem que ser 6. Perceba que, a partir daí, os valores passariam a serem os mesmos, porém com letras trocadas, ou seja, só vai alternar entre o lado B e o lado C. Agora vamos analisar quais valores satisfazem a condição de existência. Temos 10, 9, 8, 7, 6, certo? Ou seja, nesse caso, nós vamos analisar se 10 é menor, no caso, 10 é menor que 7. Deu falso, aí vocês estão vendo, né, as alternativas aí, vocês estão vendo que só 3 pares, nesse caso, eles são valores que satisfazem a condição de existência. E como só 3 pares, então nós temos 3 triângulos que podem ser formados, certo? Então, pode voltar lá, por favor. Isso. A alternativa correta é a letra A, que são 3 possibilidades com essa quantidade de palitos, certo? Qualquer coisa, nossa aula acabou agora, certo? Vocês vão estar se preparando para entrar para a próxima aula. É isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês já sabem. Foi muito bom. Acredito que foi muito bom, foi muito proveitoso. E até de hoje a um mês, certo? Não esqueçam de ir praticando, não esqueçam de ir estudando aos poucos. Boa aula para vocês.